Conversa de classe com Maíra Angelino. Mentes únicas em conversas plurais. Olá, pessoal! Boas-vindas a mais um episódio do Conversa de Classe. E hoje nós temos um convidado muito especial. E vou falar, gente, eu tive uma aula aqui de como fala o nome dele, tá? Mas depois eu vou pedir para ele repetir, porque vai sair com todo o sotaque aqui do interior paulista que vocês já conhecem, né? É o Dick Votlar, ele é coordenador do Colégio Humboldt, tem uma vasta experiência, tanto aqui no Brasil quanto na Alemanha, e ele vai contar um pouquinho para a gente como que funciona aí o sistema de ensino alemão. A gente vai conhecer as peculiaridades, os desafios e, claro, as contribuições que o sistema alemão tem para o mundo, né? E eu já combinei com ele aqui nos bastidores que eu vou começar mandando a primeira pergunta. Então, Dick, a estrutura do sistema de ensino alemão, ela é bastante singular. Ela tem uma ênfase muito na formação técnica, mas também na flexibilidade desde cedo. Eu gostaria de saber como que você compara essa abordagem com a do Brasil, onde o ensino é mais generalista até o ensino médio. Dick, professor Dick, com muita honra, seja bem-vindo ao Conversa de Classe. Muito obrigado, Maíra, para o convite e para este momento. É muito interessante, porque realmente eu estou já aqui no Brasil a terceira vez e já tudo junto são 18 anos. Então, realmente, eu sempre tenho esta comparação entre Brasil e Alemanha. Não para falar um sistema é melhor ou pior do que outro, com certeza que não. A gente pode aprender muita coisa, vice-versa. Mas, lógico, o sistema da Alemanha é bastante diferente como muitos outros países, porque no Fundamental 1, que são, em geral, 4 anos, e não 5, como aqui no Brasil, nós temos dois estados que têm 6 anos do Fundamental 1, mas lá já começa, na verdade. O Fundamental 1, que chama Grundschule, foi fundado em 1919 e foi a primeira vez, na verdade, onde todas as crianças estavam aprendendo junto. Porque antes era uma coisa bem elitizada e bem simples para um, bem elaborado para outros. Então, o Grundschule, para mim, realmente é o base de tudo, mas, como eu falei, depois do 4 anos, ou do 4 série, na verdade, as crianças são separadas em níveis. E isso, na verdade, uma grande pressão para os professores, que precisam indicar os alunos, para os pais, que, lógico, querem o melhor sistema escolar para as crianças, e também para todo mundo, na verdade, mesmo para as crianças, porque eles já sabem, nossa, depois do 4º ano eu vou ser separados ou guiados para um outro sistema. Então, este momento é muito, muito forte. Isso eu não vejo aqui no Brasil, na verdade. É mais tranquilo, os alunos, os pais já sabem, eles vão seguir. No outro lado, você já sabe, na Alemanha, por exemplo, depois, se você vai numa Hauptschule ou numa Realschule, o seu caminho vai ser um caminho mais técnico. Você já sabe, não exatamente qual profissão você vai seguir, mas você já sabe mais ou menos, ok, isso vai ser minha vida. E aquelas crianças que são os melhores, eles vão no ginásio e eles vão seguir o lado mais acadêmico, que também são mais anos, na verdade. O Hauptschule e o Realschule são, na verdade, a escolaridade na Alemanha, você precisa ter uma escolaridade para 9 anos mínimo. O ginásio depende também do estado, às vezes 2 anos de escolaridade ou 13 anos, depende um pouquinho. Não é como aqui no Brasil, por exemplo, o BNCC para o Brasil inteiro. As direções na Alemanha, não. Todo estado tem alguns
peculiaridades, na verdade, e matérias diferentes, regras diferentes, mas, na verdade, um divisor de águas bastante forte. Na verdade, eu gosto muito aqui no Brasil, que para mim parece e não é tão forte, já uma segregação. E também as pesquisas como o PISA, que provavelmente todo mundo conhece, consta realmente isso, que o seu background social, seu é muito importante para aonde você vai, na verdade, em qual tipo de escola. Então, realmente, a gente pode aprender bastante daqui do Brasil. Claro, cada sistema tem os prós e contras. Mas, lógico, a formação técnica é bastante forte aqui. Mesmo eu, antes eu entrei numa faculdade para ser professor e eu trabalhei alguns anos num banco, porque eu pensei primeiro, será eu vou seguir minha carreira acadêmica ou eu vou seguir mais uma carreira técnica? Então, realmente, depois eu pensei, não, isso não é para mim, eu não quero continuar no banco, mas eu gostei o tempo, mas pensei, não, eu vou seguir o caminho acadêmico. Então, realmente, é bem diferente. Mas, claro, todo o sistema, como eu falei, temos prós e contras. Que maravilhoso, né? Te ouvir falar das diferenças, porque às vezes as pessoas pensam, né, que a educação ela é toda igual, e não é assim, né? A gente tem olhares muito diferentes ao redor do mundo. O nosso programa aqui tem muito docente que acompanha a gente, muito professor, muita professora, mas também tem muitos estudantes que ainda vão entrar no mercado de trabalho. Eu queria que você contasse um pouquinho quais são os maiores desafios para um educador que transita entre dois sistemas aí tão distintos, né? E quais são os maiores aprendizados que você teve com essas diferenças? É uma questão bem interessante também, na verdade, porque você sabe, na Alemanha são mais ou menos só 10% das escolas particulares. O resto é tudo do governo, está crescendo um pouquinho, mas o governo, o Estado é ainda bastante forte, ele contrata os professores, ele dá toda a estrutura, a educação é livre e gratuita, na verdade, na Alemanha. Então, você não tem esta separação tão forte como aqui no Brasil, que os valores também, as escolas particulares, não são para todo mundo. Então, isso realmente é uma grande diferença, mas, no outro lado, quando eu comecei aqui a trabalhar como professor primeiro, eu aprendi muito aqui, porque eu acho a valorização das famílias está perto do aluno e não é tão distante, na verdade, porque lado, o professor na Alemanha tem muita autonomia. Então, você realmente faz a sua faculdade, você faz seu curso de, não sei exatamente como se chama, mas quase um curso de especialização, onde o foco é a didática, e isso normalmente demora 2 anos, e depois você faz uma outra prova, e só com a sua faculdade, e com este tempo onde você realmente já está como um pé na escola, e no outro ainda você aprende muito sobre a didática, você só pode lecionar. Isso é muito importante, é uma regra na Alemanha. Não tem professores que só fizeram a faculdade, então isso não existe, na verdade. Mas, em geral, eu acho realmente também uma escola particular, num lado, ela está muito aberta para, lógico, ter um acompanhamento dos professores também. A estrutura aqui é maravilhosa, na verdade. Você tem uma orientadora educacional, você tem um departamento de várias coisas, você tem um apoio muito forte. Na Alemanha não tem isso muito, porque
lógico, é bem diferente. Então, eu sempre gostei muito deste apoio, este trabalho em equipe. Isso é bastante forte. Na Alemanha, eu estou sentindo, às vezes, o professor um pouco não unitário, mas ele não trabalha tanto em equipe. Eu acho aqui é muito mais forte. Isso eu prezo muito porque é muito legal. E também, lógico, eu trabalho com professores alemães que têm uma formação da Alemanha e tudo, e trabalho também com professores brasileiros que têm muitas vezes uma outra visão, outro approach, na verdade, para os pais e também na Alemanha. Desculpa, os professores são todos funcionários públicos, então, e também aqui não, aqui eu tenho professores também, ou às vezes, que trabalham em duas escolas. Isso, em geral, não existe na Alemanha, na verdade. E também, às vezes, o salário é bem diferente. Eu acho que a Alemanha valoriza bastante os professores, mas realmente tantas aulas de planejamento, tantas aulas de você não tem, porque na Alemanha você é mensalista e você faz tudo que é importante. Isso já aqui no Brasil é um pouco diferente em algumas escolas, eu creio. Mas eu estou muito grato para ter esta oportunidade, porque o Humboldt também faz parte das 130 escolas fora da Alemanha, então é importante. E também, eu sempre falo, a gente somos uma escola alemã no Brasil, mas não somos uma escola alemã dentro da Alemanha, porque temos tantas influências, tantas coisas que são tão legais, e isso realmente é importante. Mas eu transito nesses sistemas, porque eu volto às vezes para a Alemanha, eu já fui diretor numa escola em Hamburgo, depois voltei, então a bagagem e as influências são muito, muito ricos. Eu realmente sou muito grato. E até, se me permite fazer um parênteses, né, Por eu favor. sou muito fã do trabalho do Humboldt, né, eu conheço muita gente daí, e outras pessoas já vieram também dar entrevista aqui no programa, o Milani, a Thalita Sim. Martins, o Eric, né, que é o diretor, e eu acredito que vocês têm um trabalho muito lindo mesmo, voltado para a educação, né, e acho que vocês fazem muito brilhantemente aí essa junção, né, de Brasil e Alemanha. E até queria Obrigado. fazer uma pergunta aqui que acho que tem um pouco a ver com cultura, né? Sim. No sistema alemão, a disciplina e a autonomia são altamente valorizadas, né? Dá para perceber que é um valor mesmo e é cultural ali do país, não, acho que não só da escola. Eu queria saber como que você acha que essas duas características impactam no desenvolvimento das crianças, tanto curto quanto a longo prazo. Sim, eu acho, na verdade, essa disciplina e autonomia é um comprometimento, na verdade, com as crianças. Eu acho, a gente sabe, as crianças hoje em dia têm muitas opções, mas às vezes também opções demais, porque parece que eles estão flutuando e às vezes não sabem mais onde chegar. Então, eu acho a autonomia e as regras, os combinados são muito fortes na educação na Alemanha, não para ter crianças só obedientes e sem pensar. Não, eu acho o oposto, na verdade. As crianças já desde cedo precisam fazer escolhas, precisam trabalhar em grupo. Isso é muito forte, na verdade, na Alemanha, na verdade, este grupo, você não é melhor do que o outro, você precisa se dedicar, você precisa fazer parte do grupo, e isso é muito, muito importante, não só para os pequenos, também para a sua vida profissional, na verdade, você precisa se encaixar em um grupo. Eu sempre falo para os meus pequenos, vocês não precisam ser amigo de todo mundo, mas, na verdade, vocês precisam entender, vocês precisam respeitar, vocês precisam ouvir o que o outro tem de falar, porque isso vai ajudar vocês. Vocês precisam se encaixar, mas com sua própria
sua própria atitude, como sua opinião, mas você faz parte de uma grande coisa, na verdade. Então, isso eu acho bastante importante, na verdade. Sim. Que maravilhoso, né? A gente também entender, né, como que essas diferenças culturais, elas trazem benefícios para a vida, né? E dá para ver isso no dia a dia. Eu já tive a oportunidade de dar aulas, né, para o pessoal aí, para a garotada aí do Humboldt, e a gente vê que isso é um valor que eles realmente levam para o dia a dia, né? Sim. Tem uma última pergunta aqui, e que eu acho que é uma curiosidade mesmo de muita gente, né? Muito se fala que a educação alemã ela tem um foco muito forte na formação técnica e no preparo para o mercado de trabalho. Eu queria saber qual que é o papel das escolas em equilibrar a formação profissional com o desenvolvimento humano e social dos alunos. Sim, eu creio que mudou muito os últimos, talvez 2 décadas, na verdade. Eu acho o Hauptschule e a Realschule realmente era o foco de ter um trabalho depois, mais um trabalho mais técnico. Hoje eu vejo muito mais uma permeabilidade entre os sistemas, na verdade, e também, eu acho, especialmente depois da pandemia, a gente veja que em todas as escolas você precisa educar, não para educar para cidadãos, na verdade, para pessoas que sabem lidar com mudanças. Isso eu acho você hoje em dia você precisa ter uma resiliência. Você nem sabe exatamente, a gente viu na pandemia o que vai ser amanhã. Então eu acho lógico, você precisa um conhecimento bastante profundo, você precisa ter um direcionamento, mas eu acho esses valores, esta educação da democracia é muito forte na Alemanha, porque você talvez acompanhou as mudanças políticas também na Alemanha, então a gente precisa investir na democracia, a gente precisa investir nas pessoas que questionam, que sabem isso é fake news, isso não é verdade, isso você precisa ter uma ampla visão para entender o nosso mundo complicado. Eu vejo isso bastante na ética que as escolas na Alemanha ensinam, na filosofia também, que não tem para todo mundo, mas para as crianças que estão no ginásio, eles têm isso também. Então, eu acho cada vez mais forte, eu acho, porque o conhecimento hoje em dia, a gente sabe, mudou bastante. Você não pode planejar mais. Por exemplo, nas profissões, muitas profissões, talvez em 10, em 15 anos, 20 anos, a gente não vai ter, mas temos outras profissões. Então, esses valores, esta educação que você sabe quem é você, quem você gostaria de ser, eu acho importante. Eu vejo isso bastante forte na Alemanha, sim. Isso é um valor da nossa história que a gente também sempre focou, mas hoje em dia mais do que nunca, eu acho, precisa esta educação e também sim, eu acho a Alemanha faz este papel bastante forte. Muito obrigada pela sua generosidade, pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente, né? Eu acho que, além de você estar fazendo um trabalho aí há tanto tempo maravilhoso na educação e no Brasil, obrigada de você compartilhar um pedacinho aqui com o pessoal do Conversa de Classe. E quero saber se você tem alguma mensagem assim de finalização que você quer deixar para as pessoas. Não, eu acho, a gente ouve bastante que é difícil para os jovens escolher esta profissão de ser professor. Eu realmente acho que o convívio com os jovens, o aprendizagem, este momento é muito
para mim é muito rico, como eu falei no começo. Eu realmente gostaria de incentivar os jovens, realmente fazer estágios nas escolas, realmente ver o que é este dia a dia na escola e qual influência e qual papel, desculpa, como educador você tem. E você sim, você faz muita parte da vida desses jovens e eles nunca vão esquecer você, porque você é uma pessoa que está do dia a dia, você ensina, você está junto e você tem um papel fundamental na vida deles. Isso realmente eu gostaria de deixar. E também eu gostaria de agradecer a oportunidade, Maíra, para a nossa conversa tão legal e rico. Espero que meu alemão foi suficiente para explicar um pouquinho como você falou. E muito obrigado. Dankeschön. Foi mais que suficiente. Muito, muito obrigada mesmo. E, pessoal, com essa mensagem maravilhosa, a gente se vê no próximo Conversa de Classe. Até mais. Tchau, tchau.